pouquinho para a gente da sua relação com o Dr. Ulisses. Bom, minha relação com o Dr. Ulisses começa em começo dos anos 70. Aquele que foi velho, mas não velhaco. Velho, mas não velhaco. Velho, mas não velhaco. velhaco. A resposta para o Collor. Sensacional, desculpa. Começou no início dos anos 70, né, quando ele acabou assumindo a direção do MDB, né, como ele diz, o PMDB. PMDB. Né? E aí ele, numa reunião no SEBRAP, né, em que estavam o Fernando Henrique, eu acho que até o Celso Furtado estava, ele pediu para nós, olha, eu gostaria de escrever um projeto de governo do PMDB. E o primeiro que foi escrito com o João Manuel, eu era a figura menor ali, era o João Manuel, o Luciano Coutinho e eu, escrevemos o Constituinte com anistia. Vocês se lembram disso? Sim. Então aí começou a nossa convivência com ele, a nossa participação dentro dele. Ele fazia reuniões na casa dele todos os domingos à noite. Quase todos, mas na maioria das vezes os domingos eram preenchidos à noite com as reuniões na casa do Ulisses. Então ainda é MDB, né? Porque o PMDB depois foi a reforma que quiseram obrigar a botar partido, isso, né? Isso. Ainda era o MDB. MDB. Bom, eu posso contar uma série de episódios interessantes, né, da minha convivência com ele. E a gente almoçava junto, comentava muito, e ele ia para Brasília, às vezes eu ia com ele também, a gente fazia reuniões ali, porque o MDB era um partido multifacetado, né? Já. Muito multifacetado. Então você tinha convivência com gente muito diferente, né? Com gente muito boa em geral, mas ele coordenava sempre, e ele tinha essa qualidade, né? Que é o respeito pelos outros, né? Ele, na verdade, acolhia todo mundo. Tinha gente, às vezes, que fazia algumas manifestações que ele não gostava, mas tanto que ele manteve a unidade do partido ali, né? E caminhamos para os anos 80, né? Culminando com a campanha das diretas. Uhum. Aí na campanha das diretas eu tenho histórias incríveis, né? Porque ele fez uma reunião na casa dele, né? Isso é 84. Isso. 84 ele faz uma reunião na casa dele, e então ele designa o Barbosa Lima Sobrinho para falar com o Brizola, porque o Brizola estava ali no Rio de Janeiro, né, mas um pouco distante do MDB, então ele designou, você sabia disso, não? Não, sabia. Então deixa eu contar a história, porque isso é interessante. Ele designou o Barbosa Lima Sobrinho e designou o Mino Carta para falar com o Lula, né? Esse foi a primeira reunião, assim, que organizou o trabalho da campanha das diretas, né? E na reunião de volta, o Barbosa, que era já um senhor, mas muito ativo, né? Uma figura impressionante. Pouca gente sabe que ele foi o presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Isso, né? sim. Um homem espetacular. E aí o Barbosa contou uma história sobre a recepção do Brizola, né? Diz que o Barbosa ameaçou começar a falar, porque o Brizola já sabia do que ele ia falar, certamente, né? E o Brizola tomou a palavra e falou: Barbosa, com aquele sotaque gaúcho, quero lhe contar uma história de uma boiada. Aí começou a contar a história da boiada por 45 minutos. Disso foi o Barbosa que contou. 45 minutos a história da boiada. Aí o Barbosa, que era amigo do Brizola, falou: Brizola, vou dizer uma coisa para você. Pega a sua boiada. E falou um palavrão. Um palavrão, né?
Aí ficou aquela incerteza se o Brizola iria ou não participar dos comícios, etc. Acabou participando, veio aqui nos comícios, foi nos comícios, etc. Né? E o Lula cedeu na hora. O Milo foi lá, conversou com ele, o Lula topou na hora. Né? Então, nós íamos todos caminhando com Ulisses para os lugares, por exemplo, em Pernambuco, né? Você sabe quem era vivo ainda? Legal. Gilberto Freire. Ah, Gilberto Freire, claro. Nós tivemos uma conversa enorme com o Gilberto Freire, né? Ali no Instituto, que era dirigido por um outro membro do MDB, que era um cara muito interessante, muito bom. E nós tivemos uma conversa muito longa com o Gilberto Freire. E nessa reunião tem um outro episódio muito, muito engraçado, que é com o Tancredo Neves. O Tancredo estava sentado na mesa assim com o Ulisses, né? Então, o Tancredo, Ulisses, estava o governador de Pernambuco, que era o que morreu depois no desastre. O Marcos Freire. Marcos Freire. Marcos Freire. Bem lembrado. Ainda bem que você é mais jovem. Era o Marcos Freire. É. Sim. E o Tancredo sentado ali na cabeça da mesa, né? E começa aquela conversa assim. E coisa vai, coisa vem. Discussão de política, né? E o Tancredo levanta da mesa assim. Eu estava encostado assim, no batente da porta. Batente da porta, da porta do banheiro, né? Aí o Tancredo passa por mim, pega no meu braço, ele pegava no braço, fala assim, que coisa cacete, não? Eu estou contando essas histórias. Mas muito bem, muito bem. Coisa cacete essa conversa. Mas o Tancredo era demais. Numa reunião que nós tivemos aqui, ele já estava eleito, ainda estava razoavelmente bem, né? A reunião foi no Maxud Plaza. Quem organizou foi o Ulisses para ele conversar com a gente, com a Conceição, comigo, o Carlos Lessa, com o Luciano, o João Manel, né? E eu, na véspera, a Conceição era minha amiga, nós escrevemos muitas coisas juntas, mas a gente brigava muito, né? Porque ela não era fácil, né? Então, nós tivemos uma discussão lá, não me lembro bem porquê. Ela ficou entre um cigarro e outro. Ela, né? Porque eu já tinha abandonado esse vício. Mas aí, no dia seguinte, a gente se recompôs e tal, fomos lá para o Maxud. E o Tancredo eles arrumaram uma mesa, assim, circular, né? Estava o Tancredo na ponta, sentou a Conceição aqui, e o resto da turma ali em volta. E o Tancredo senta na cadeira, né? Demora um pouco para chegar, senta na cadeira, bate assim na mesa. Então, dona Cristina Tavares. Porque Cristina Tavares era uma deputada. Deputada de Pernambuco. A cara da Conceição, eu falei, tá bom, dona Cristina. Quando a gente saiu, eu falei, tá bom, dona Cristina Tavares, vamos almoçar nós aqui. Então, muito bom. Tem essa história. Mas ele, quando voltou da viagem dos Estados Unidos, lembra que ele foi? Uhum. Eu fui a Brasília, não sei porque, tinha uma reunião lá, e ele também pegou no meu braço e falou, eu cometi um grande erro. Ele já estava... Se olhava para a cara dele, ele já estava fazendo aqueles cestros, sabe, assim, de dor. De dor. Ele pegou no meu braço e falou, cometi um erro grave de ter ido para os Estados Unidos, porque ele teve uma reunião com o secretário de Estado americano, que foi muito duro com ele, né? Porque os americanos são assim, eles deram duro em cima dele, né? Para temorizá-lo e tal, e ele se queixou muito. Bom, aí ele morreu, né? E tem um outro episódio muito curioso dessa vida política, que eu vou contar, que eu estou no rodeio, e aí não era mais com o Serra, eu estava com uma outra pessoa que eu não me lembro direito quem era, e o Ulisses me telefona para mim. Fala assim, Beluso, o pessoal está insistindo para que eu seja o candidato.
E eu não vou aceitar, que o candidato é o Sarney. Ulisses era uma figura extraordinária. Ele podia, por razões de vaidade, etc., falou, então sou eu mesmo. Não. Ele estava pensando na sucessão democrática, no processo democrático. Do processo democrático. Está pensando no avanço do processo democrático. Mas não era uma coisa assim, postiça. Não, isso era da natureza dele. Da natureza dele. Ele, na véspera da morte dele, ele me convidou para um jantar na casa dele. Ele ia para Angra dos Reis, né? Foi com o Severo. Severo Gomes. E tinha havido um arranca-toco ali. O arranca-toco não. O Severo me sucedeu na Ciência e Tecnologia de São Paulo, né? Andou vasculhando umas coisas lá, inclusive pegou um projeto que os israelenses tinham feito com o governo Quercia e tal, e que eu não tinha nada a ver com aquilo, simplesmente já tinha sido feito. E o Severo foi um pouco, digamos, imprudente, né? E aí ele me chamou lá e falou, olha, eu quero te avisar, olha só, eu quero te avisar que eu vou para Angra dos Reis com o Severo, porque a dona Amora e a mulher do Severo são muito amigas. Eu falei, mas doutor Ulisses, o senhor vai pedir licença para mim, para ir para... Faz o que o senhor quiser. E eu tenho na minha casa as fotos do meu filho, Cacá, que hoje está com 34 anos, agarrado no pescoço dele, certo? Ele era muito gentil com as crianças. O Cacá agarrado com o pescoço dele, depois o Cacá saindo. Eu tenho essa sucessão de fotos que eu guardo com grande carinho, né? Porque ele teve essa gentileza de me convidar para eu ir jantar da casa dele à véspera da viagem. Você sabe que na volta, como eu conheci ele bem, ele tinha uma reunião com a gente à noite. Uhum. E ele insistiu para o cara vir e o negócio estava ruim. O tempo estava ruim tempestade. E o helicóptero caiu. E o helicóptero caiu. Mas olha, eu não gosto de dizer isso mas devo dizer, eu conheci poucas pessoas na vida política com a qualidade moral, ética e de convicção democrática que tinha esse homem. Era profunda mesmo. Essa coisa profunda da convicção democrática. Eu vi tantas coisas que ele fez de renúncia pessoal para manter o projeto em pé. E a gente precisa contar essas coisas. Claro, sobretudo hoje em dia. Pois é, sobretudo hoje em dia. É tão rarefeita essa dignidade política. Digamos, quando eu vejo certas coisas no Congresso, eu fico apavorado.